Olha, gente, depois de ver Larissa Manoela dizer em rede nacional que os pais sonegavam dela informações sobre os seus recursos, Silvana, a mãe da atriz, deu uma entrevista exclusiva ao jornal Folha de São Paulo. De início, ela negou entrar em um debate público e detalhado, mas afirmou que o objetivo de tudo, o que fez, foi o bem maior da filha e que nunca faltou nada a ela. Logo após a entrevista de Larissa Manoela, o advogado de defesa dos pais da atriz divulgou uma nota onde dizia que Larissa faltou com a verdade ao declarar que desconhecia da sociedade de suas empresas com os pais e que, em relação à mesada e à falta de recursos para o dia a dia dela, ela tinha cartões de crédito Black e similares com os quais sempre comprou tudo o que desejou. A mãe nega também que, junto com o pai da atriz, Gilberto, tentasse controlar os passos da filha e que, apesar de não concordar com o relacionamento de Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambá, ela aceitou. Na entrevista, só para vocês entenderem, a Larissa Manoela mostrou os áudios nas quais Silvana diz que só será título de mãe. Ao ser questionada, Silvana explica que a conversa foi descontextualizada e que todas as ações foram por zelo. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui o advogado Stefano Ribeiro Ferri, especialista em direito da família. Doutor Stefano, muito obrigado, viu, por participar aqui neste domingão aqui para falar de um assunto extremamente agradável, né, Pepe? O que você acha, hein, Pepe, sobre essa treta? E daqui a pouquinho você vai falar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Eu queria fazer uma breve saudação ao Capês, porque no começo da faculdade seus livros foram referência para mim e para os meus colegas, então fica aqui minha breve saudação. Olha, eu agradeço, e para mim que fui tão atacado pelo chamado de ingênuo. Feliz. Muito obrigado, viu? Olha, eu agradeço. Na época o livro era bom. Na época o livro era bom. O Felipe tinha que ouvir uma máxima, que os dias ainda não sabem, que só os anos conhecem. Olha só, exatamente. Que maravilhoso. E em relação a esse caso da Larissa Manoela... E aí, Manoela, doutor, quem que tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, na minha visão, para chegar na essência do problema? Eu acho que afastar a pessoa do problema, né? Tirar toda essa questão midiática e analisar, de fato, a questão jurídica. E, no meu entendimento, o que a gente tem hoje é um problema societário. Então, a gente tem três adultos que estão ali em desentendimento e a própria Larissa Manoela notificou, exercendo um direito potestativo dela de se retirar da sociedade. Então, isso significa que não existe nem contestação sobre isso. E ela exercer esse direito, ao meu ver, já acaba retirando algumas outras questões que foram levantadas pela mídia de direitos de família, questões de abuso, enfim. Eu acho que se houve, existe mecanismo para que seja investigado, mas... Mas deixa eu tentar entender, eu acho que o ponto central da história da Larissa Manoela passa por uma mentira. Então a Larissa foi uma jovem que chegou na televisão, começou a fazer trabalhos publicitários já desde cedo e tal, e ao longo dos anos ela, junto com os pais, né, mas os pais coordenando isso, montaram uma empresa que era justamente a empresa responsável por fazer essas transações financeiras. O ponto que eu acho que é central na história, doutor, é a mentira baseada na porcentagem. Por que um pai e uma mãe dizem para um filho que tem 33% da determinada empresa, mas no final das contas tem 2%? Qual é o crime envolvido nisso? Então, pelo que eu consegui apurar, parece que são 3 empresas. Na primeira empresa ela detém 2%, na segunda são porcentagens iguais e na terceira ela é a única sócia, mas os pais detêm a administração. O arranjo societário, de fato, não é o ideal. O que acontece nesses casos? Você tem o menor como sócio da empresa e os pais como administradores, inclusive. Perfeito. Né, eles são os usufrutuários legais dos bens e podem utilizar do patrimônio sem onerá-lo e nem agravá-lo com dívidas e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto. Mas só o fato da escolha do arranjo societário em si não indica, a princípio, um crime. Pode ser que não seja o ideal, mas só o fato de estar da forma como está não caracteriza um crime imediato. Entendeu? É preciso entrar a fundo com prestação de contas para se entender se houve desvio, se, enfim. Agora, há notícias que estão rolando aí, porque agora vai começar, né? O porteiro do prédio dela vai dar entrevista, o cachorro vai ser entrevistado, o gato, vai ter entrevista sobre esse caso a rodo. Mas eu vi algumas notícias rolando de justamente o próprio pai da Larissa Manoela não ter aí uma reputação tão ilibada no que se refere ao relacionamento com a sua própria esposa e que por muitas vezes até o recurso dela, produzido pelo trabalho dela, estava sendo utilizado para fins escusos, aí, se é que vocês me entendem. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo nessa história, né, doutor?
Sim, eu acho que o que é importante destacar é que quando ela completa a maioridade, então ela tem legitimidade para questionar todos esses atos passados, né? Só que o que não tem muita gente falando, esses questionamentos, eles vão até um certo ponto, porque as situações jurídicas têm que se estabilizar. Então ela já está com 22 anos. Se ela quiser anular um eventual negócio jurídico, ela deve estar batendo já na porta do prazo de 4 anos para entrar com uma ação anulatória. Então, de alguma compra e venda que aconteceu. De qual das empresas que ela se retirou? Da que ela tem 2% ou da que ela tem o 33%? Ela tem 2%. Eu acredito que a notificação foi em relação a que ela tem 2%. Então, qual é a grande polêmica? Se ela tem só 2%, se o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o dos seus sócios, por que está dando toda essa... Não, Capês, a polêmica, eu vou te explicar, a polêmica não é pela Larissa Manoela, não é a Larissa que está criando a polêmica, é o debate público brasileiro que está criando polêmica. Porque ela entregou os 18 milhões na mão dos pais e disse, olha, tudo que a gente fez aqui, eu não vou nem entrar em contestação, que é o que o doutor está dizendo agora. Ou seja, ela não contestou e tal, ela simplesmente descobriu, viu que ao invés de 33% ela só tinha 2% numa determinada empresa, aquilo... Ela foi tapeada. Que ela foi tapeada aí ao longo da vida e tal. Só que aí o debate público se revoltou com isso, né? Porque disseram que os pais até teriam extorquido a própria filha nesse sentido. Lembrando que esses 18 milhões ficaram com os pais, ou seja, ela não contestou, e os pais ainda pediram uma mesada por 10 anos. Uma espécie de pensão. Ou seja, ela entregou a empresa lá, dos 18 milhões, deu para os caras, ó, tá Mas aqui. ela assinou como menor, então. Como menor incapaz. Sim. O ato que ela... O ato Tá jurídico... dizendo no passado. Sim, o ato jurídico que consistiu em transferir 98% da empresa e os 18 milhões, ela fez enquanto menor. Então, Ela é incapaz. Mas esse é o ponto que ela poderia ter questionado agora. A partir dos 18 anos, ela poderia ter entrado questionando tudo isso. E ao invés disso, ela adota Ela entrega. de entregar, o que parece ser uma compensação pelo que foi feito. Então pode ser que pelo relacionamento não seja como a mídia está Abrir mão do patrimônio para mão do deixar com os Patrimônio, pais. 18 milhões que ela tinha. Agora é porque parece que tem alguma amarração de contrato que ela quer se livrar dos pais para os novos contratos. Isso. Exato. Então, ela já constituiu uma nova Não é pessoa isso? jurídica para seguir sozinha. Inclusive, muitas marcas que patrocinavam ela na empresa anterior estão migrando para essa empresa nova justamente por conta de toda essa repercussão que para ela foi muito positiva, né? Porque ela tem ali... Primeiro, ela abre... Agora ela é maior e capaz. Então ela diz, eu não quero mais esse patrimônio. Ela poderia, inclusive, pedir uma investigação por estelionato. Sem dúvida. Se os pais com prestação de tivessem contas. com prestação de contas. E, na verdade, ela está abrindo mão de tudo e vai começar uma vida nova a partir de agora. Ela poderia processar os pais por estelionato. Só E complementando. tem Capês. gente criticando ela. Só complementando o que você colocou, ela tem Só 22 anos agora. Ou seja, durante 4 anos que ela era maior de idade, Ela já não... o pai já exercia esse controle. Inclusive, Mas ela já era maior e capaz. agora, do ponto de vista legal, como que é essa transição da menoridade para a maioridade? Então, quando ela completa os 18 anos, a depender da liberalidade dela, os pais não precisam mais ser administradores. Eles podem continuar administrando desde que haja um contrato, uma avença sobre isso. Mas eles não são mais legalmente responsáveis. Porque enquanto menor de idade, os pais não têm só o poder, eles têm o dever de gerir esse patrimônio, inclusive não deixar que ele se reduza ou que sofra qualquer prejuízo. Com relação à empresa que ela tem 100%, ela quer dar também para os pais ou não? Ela quer ficar com essa? Eu acredito que ela fez uma nova para seguir a vida. Vai seguir a vida e vai extinguir essa Mas outra. qual a lógica dela fazer uma empresa nova se ela já detém 100% do capital dessa Talvez empresa? ela quer mudar o objeto, Quer mudar o objeto, social. criar ela uma quer- coisa nova, É questão formal. Vai que os pais também tenham participação na administração dessa empresa. Agora, eu quero entender até de você e do Capês, doutor, do ponto de vista criminal. Há a possibilidade da imputação de algum crime na postura desses pais? Então, tem até uma questão que eu queria jogar aqui no debate para vocês esquentarem. A questão que é o seguinte, a gente só nessa semana, faz uma semana que o assunto tá rendendo e já tem 6 projetos de lei. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser... O pessoal é rápido. Isso, tem que ser vista com muita calma, porque eu entrei para ver um dos Lei projetos... de ocasião. E um dos projetos ele versa sobre criar o crime de violência patrimonial contra menores, só que esse crime já está na Maria da Penha, e Maria da Penha não é só para marido e mulher, a aplicabilidade dela é também para pais e filhos. Então, assim, mover a máquina pública para criar uma possível lei que versa sobre um crime que já existe,
Eu não sei se é o ideal, né? A não ser que seja pelo princípio da... Mas tem que ter a lacrada, né? Os caras estão discutindo o nome de rua. Você acha Mas que aqui no Brasil... Eu só queria colocar uma premissa a respeito desse debate, porque nós estamos num contexto em que, depois assim, de um debate histórico, nós estamos mudando o nosso sistema tributário, nós estamos na discussão do novo marco fiscal, nós estamos aí na discussão de toda a classe mais pobre que será impactada pela taxação das compras até $50, mas a notícia que mais dá repercussão é o caso da Larissa Manoela. Eu acho que isso diz muito sobre a degradação social que o Brasil vive. E o reflexo dessa sociedade degradada é essa classe política que se aproveita de momentos como esse. Eu tenho certeza que todas essas seis... Não é um fenômeno nacional, é fenômeno mundial. Mas isso aí, gente, mas vocês também queriam o quê? Isso aí choca. Pelo amor de Deus. Aí, porque eu acho que a família é um ponto central da sociedade. Então, as pessoas, numa situação como essa, que você tem os pais possivelmente lesando a própria filha, isso gera uma reflexão sobre a situação da família. É um tema relevante também. É relevante, então, mas diante de tudo que ocorre na sociedade, falando de família, violência familiar, criança... Eu fiz um tweet até no dia dessa matéria, dizendo que todo mundo que tá chocado, falando, olha que absurdo que aconteceu com a Larissa, se esse pessoal abre o vidro quando uma criança no farol vem vender alguma coisa, e se essa criança não consegue levar o dinheiro pra casa, apanha, às vezes é morta. Eu não tô querendo fazer uma equivalência. Quem não se lembra, há um mês, quando a capivara Filó ganhou o noticiário. Exato. Nós tivemos aqui a participação na mídia brasileira de inúmeros especialistas em capivara. Vocês estão lembrados? Surgiu especialista em capivara do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte. Tinha até um especialista em capivaras localizado em Nova York dando entrevista. Projetos de lei sobre capivara. Capivara em Nova York. Vocês estão falando que, a Larissa Manoela é problema? A capivara Filó. Você não acha que chamar a folha de antecedentes de capivara é um atentado à honra do animal também? E detalhe, Paulo, capivara. Nós estamos falando aqui, eu até me penalizo de modo geral com a situação da Larissa Manoela, mas nesse meio tempo ela ganhou 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Mas eu vou na linha do mano aí, Diego. Eu vou na linha do mano. Eu acho que é um tema que choca realmente. Agora, para que haja o estelionato, com a modificação feita recentemente no Código Penal, depende de autorização da vítima. Isso que eu quero entender. Quais são os crimes imputados nisso? Bom, quais são os crimes? Vamos lá, vamos dizer que eles mentiram para ela. Isso. Então, por exemplo, tem estelionato. O Capês, tem áudio do pai dizendo você tem 33%, você tem 33%. Aí o que a menina fez? A menina foi lá, contratou um advogado e pediu, olha, eu não entendo nada da questão jurídica, me dá o beabá aí desse contrato aqui. Aí no final das contas não era 33, era 2. Eu quero entender, que crime é esse? Falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Perfeito. Com toda a minha ingenuidade. E acho que... Pô, eu queria saber em que ponto eles discordam. Tadinho. Perguntando isso. Tadinho dele. Como é que eles discordariam nessa discussão? Aí daria uma falsidade ideológica, eventualmente, por ele ter inserido uma informação falsa no documento. Ele vai ver se tem mesmo 299. Vai de brincadeira, meu irmão. Vai te criar, meu irmão. Ele inseriu declaração falsa com relação ao conteúdo. E aí poderia ter a pena de 5 anos, mais de 4 a 8 prescreve em 12, não teria dado prescrição. Mas peraí, mas os pais não vai dar isso porque ela não quer. Uma dúvida, doutor. Por exemplo, como é que uma menina de 5 anos de idade vai definir porcentagem de uma empresa? Não tem capacidade. É por isso que eu disse no começo que o arranjo societário em si, ele não caracteriza um crime, um abuso patrimonial, entendeu? Isso depende de mais indícios e de mais provas. Não é só o arranjo que não foi o ideal. Não é o correto, mas ele não caracteriza um crime em si, né? Talvez um furto, talvez, mediante falsidade. Isso não é extorsão? Não é extorsão. Extorsão implica violência ou grave ameaça, né? É um crime mais grave, artigo 158 do Código Penal, a extorsão. Tá. Agora eu tô com ele, eu acho o seguinte, o tema, na verdade, para que haja uma repercussão criminal, o fato tem que ter um substrato social e a vontade dela é fundamental, senão você não cria condições sociais para que haja um crime. Claro. Pelo que eu estou entendendo, o doutor que está colocando aqui, que ele que é o especialista da área, me parece que o posicionamento dela é fundamental para que não haja uma consequência criminal, para que se encerre, e fica do ponto de vista, nem por isso a discussão perde importância.
Por isso que o tema está sendo aqui debatido. Lógico. Porque esse comportamento malicioso dos pais de querer levar vantagem sobre o filho traz uma reflexão geral sobre o país. Não, o Capês, o problema é o seguinte: pai e mãe no Brasil é um negócio muito fantasioso por muitas vezes, infelizmente, porque a gente acha que os nossos pais foram extremamente bons com a gente. Não sei os de vocês, mas os meus, eu só tenho que agradecer a eles. Só que infelizmente não é a realidade de todo mundo. Tem pai abusador, tem pai que é criminoso, tem mãe que passa rasteira em filho. E vende o filho para tráfico de seres humanos. E diga-se de passagem, minha querida excelência, você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan, não sabem o que é ser pai ou ser mãe, e nem mereciam ser, né? Mas infelizmente é a realidade que a gente tem que tratar. E aí as pessoas às vezes elas acham, não, porque os meus pais foram bons comigo, naturalmente todos os outros pais vão ser também, imagina. A figura do pai e a mãe, ela é uma figura ungida de Deus, né? Aquela coisa lá, o cara desceu aqui na terra e tal. E não é assim que funciona a realidade, principalmente num país subdesenvolvido como o nosso. É violência doméstica, é uma realidade. Só para constar, quando eu disse no começo que existe uma corrida para o projeto de lei, não é que eu sou contra a criação de uma lei que venha alterar o Código Civil e melhorar essa questão do gerenciamento do patrimônio de menores, porque existem muitas falhas. O problema são leis inúteis. Exatamente, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, porque assim, de fato, a sociedade avança de uma forma muito rápida e o direito ele tem essa dificuldade em acompanhar. Não, ele tem que acompanhar, mas a gente não pode criar uma lei vazia. Eu vou dar outro exemplo. Quando teve o caso do massacre nas escolas, em São Paulo, teve 200 projetos de lei sobre segurança. Qual é a chance de 200 projetos de leis serem bons? Nossa. Então o nome de rua, pra mim, é o que menos me preocupa, porque ele não causa malefício nenhum. Exato. Só que tem um bando de lei ruim que, se fosse aprovado, ia prejudicar o cidadão. Então é isso, as pessoas tentando responder de alguma forma e pegar... Nossa, agora já que o tema é Larissa Manoela, vamos fazer uma lei Larissa Manoela. E aí o problema é pior do que você tinha antes. É o que a gente chama de hype, né, Pepe? É o hype do momento. É o hype do momento. Pacote anticrime aí. Mas no Brasil, o ponto levantado aqui, eu acho que faz todo sentido. Assim, realmente você criar uma lei que já existe, com uma questão criminal, realmente não tem sentido nenhum. Mas você criar uma regulação, né, visando regular e normatizar a questão da relação do pai com o filho, no que tange a gestão de bens patrimoniais do filho, né? Isso pode ser importante. Pelo amor de Deus, Pepe, nós estamos num país super pobre, um país... Quantas crianças têm a realidade da Larissa Manoela? Várias pessoas... Para você dedicar a máquina estatal... Não, peraí. Para você dedicar a máquina estatal a regulamentar uma situação extremamente excepcional. Existem algumas formas de ascender socialmente numa sociedade tão desigual como o Brasil. Código Civil já Uma delas é o isso. futebol e a cultura. Código Civil já regula isso. Vai fazer uma lei para regular a administração dos bens do pai. Faça-me um favor. Mais lei, nós estamos com quantas leis que nós uma lei, você está no Código Civil, rapaz. Para regular uma realidade. Fala, virou examinador agora, que é examinador de exame oral. Olha lá. Qual artigo? E você vai colocar o Estado dentro da família para dizer... Ué, se você está colocando uma lei, você está colocando o quê? Não. Civil é privado, civil é relação privada, mas você criar uma lei não é colocar o Estado? Ô Felipe, pelo amor de Deus. O contrato que você faz com uma pessoa é regulado pelo Código Civil? Tudo bem. Que é uma relação privada? Quem vai fazer a lei? Não seja grosso, Pepe. Quem vai fazer a lei? Não é, ele se perde, coitado. Seja mal educado, hein? Não, quando ele se perde, ele fica agressivo. Eu não tô mais educado. Palavras agressivas. Você não vai colocar o Estado? Quem vai fazer a lei? É iniciativa privada? Faz a lei, Quem faz a lei? É o Estado. Não, peraí. Não. Você não vai colocar o Estado? O direito tem força pública, todo mundo sabe disso. Quem vai fazer a lei? A relação... É a Odebrecht que vai fazer a lei. É um parlamentar que vai fazer a lei. Mas a relação que tem é uma relação civil, uma relação privada. Então ela fica Tudo bem, você vai definir o Estado, fala assim, o que sua família deve e o que você não deve fazer. Mas é assim no contrato que você faz civil. Olha só, a chance disso causar um problema maior é muito grande. E você sim tá colocando o Estado na vida da pessoa, pra dizer o que ela deve e o que não deve, pra resolver o problema de 0,00001%. Eu acho que a gente tem problemas muito maiores do que dizer qual que deve ser o contrato da família da Larissa Manoela, só isso. Não, que tem coisa mais importante, eu concordo com você. Pronto, então vamos, senão a gente vai estar discutindo aqui as mesmas coisas. Mas como é que você resolve essa questão? Você que disse aqui... Não é com o Estado, com certeza. Posso dar um exemplo? De um político. Para de achar que tudo é o Estado.
Mas é o Estado. Onde que ocorre o processo legislativo? Você tá falando onde que tem que fazer uma lei para regulamentar? Mas a relação é civil, gente. A relação é privada, entre duas pessoas privadas. Exato, mas você Não tá tem nada a colocando ver o com Estado para regulamentar de uma regulamentação. Você acabou de defender aqui. Você disse o Estado precisa criar uma regulamentação mais adequada à relação dos pais com o direito nada mais é. Ele já me obrigou, ele me obrigou aí no Google, porque Código Civil não é Código Penal. Ele tá dando a carteirada. Código Civil não é Código Penal. Aí ele começa dessa carteirada e vem com essas baixarias. Capês, mostra aí, O artigo 1691 em diante do Código Civil, vai dando uma pesquisada aqui, não fica fazendo charadinha pros outros. Não seja deselegante, não faça charadinha. Deselegante é você, Capês. Respeite as pessoas que estão debatendo aqui. Respeite o entrevistado, que é um especialista em direito de família, e você quer falar mais que todo mundo. Vamos ouvir um pouco o que ele tem a dizer. Não, peraí. O Capês pega a palavra toda hora, me corta toda hora, não deixa eu falar em nenhum momento, e agora ele quer falar que eu tiro a palavra de todo mundo. Capês, pelo amor de Deus, né? Olha no olho dele. Eu digo mais, e eu tava concordando com o advogado. Ô, Felipe, só pra dar um exemplo. Eu tava concordando com o advogado. Então, olha, doutor, eu vou pedir desculpas ao PP. Desculpa, doutor. Eu vou pedir desculpas ao Felipe Monteiro, porque a última vez que ele discutiu comigo, ele levantou, saiu correndo. Então, desculpa, Felipe. Saiu correndo onde? Eu não quis magoá-lo. Carregou? Peço desculpas a você. Isso aí é a mesma coisa que carregar, hein? Ele não fugir, senão ele vai fugir. Aí a gente fica sem ele e o debate perde graça. Eu nunca fugi do debate. Ele sai correndo, ele fica nervoso. Não, discute. Cruzou os braços, ficou nervoso. Não discuto mais. Capês Talking Show. Mas eu não acho. Olha, no linha de frente. De fato, a questão é que o Código Civil, doutor, ele disciplina já essa questão. Exato. Já disciplina, então já existe hoje sanção tanto civil quanto penal. Poder. Isso, então não é a urgência fazer uma lei sobre isso, mas... O que é a lei mais importante, com certeza. Mas existiram casos que foi necessário, logo depois de um fato que veio para a mídia, se criar uma lei, e vou dar um exemplo, Lei Carolina Dickmann, não sei se vocês lembram. À época, não se tinha uma previsão de crime cibernético. Nós contribuímos na PAN para a Lei Carolina Dickmann, né? Foi no pânico. Então, quando aconteceu, isso jogou uma luz da necessidade do Brasil evoluir e dizer, opa, calma lá, o nosso ordenamento jurídico não cobre isso, não prevê. Então, gerou um movimento, saiu uma lei que foi um marco. Esse é um exemplo, mas agora, essa questão que a gente está tratando do caso da Larissa Manoela, eu acredito que tem coisas mais urgentes. Chama-se esquizofrenia. Chega, Capê. Esquizofrenia legislativa. Você tá muito... Mas esse fenômeno... Não, ele fica nervoso. Fale mal de uma doença grave, assim. Não queira colocar uma coisa na outra, cara. Isso é uma expressão jurídica dos anos 90. Mas esse fenômeno das leis que surgem por conta de uma pauta que tomou conta do noticiário não é uma jabuticaba brasileira. É um fenômeno mundial que acontece em todos os países. A questão que a gente pode pensar é como aumentar a qualidade dos projetos que surgem nesse momento, porque o fenômeno do agendamento público, ou seja, quando um tema tomou conta da opinião pública, do debate, etc., é natural que os parlamentares tentem responder e aparecer, uma questão de incentivo político aí, aparecer para o seu eleitor num tema relevante que está chamando a atenção. A questão é como melhorar a qualidade desses projetos. E aí eu acho que passa por ter uma melhor qualidade dos partidos, porque vira uma disputa para ter 200 projetos sobre o mesmo como melhorar tema. O projeto com o cara chamando o deputado de chupetinha, exato, com outro levando o hacker para falar com o presidente da república, com esse bate, não é difícil. Mas segundo o Fernando, é de lá que vai sair a grande solução para resolver o problema da Larissa Manoela. Nós estamos querendo que saia um projeto de lei desse Congresso. Doutor, pelo amor de Deus. Deixa eu agradecer a participação do nosso queridíssimo doutor Stefano. Obrigado, viu? Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, um prazer. Desculpas, viu? Eu só tenho que te pedir desculpas. Você acabou de...